manhã. A gente brecou lá nossas sedes da Nação Forte, estamos fazendo aos domingos. E amanhã de manhã, 9h30 da manhã, o Neto vai pregar lá na sede, e o Elton 19h30, né? Levar para a igreja é a continuação do retiro, a unção do retiro. Os dois vão estar abençoando-nos lá amanhã lá na sede também. Tá? Estenda suas mãos para cá, Pai, muito obrigado pela vida desse amigo precioso em nosso meio, na sua casa, sua família. Honramos a unção que ele carrega, não só pelo Brasil, nas nações, naquilo que ele tem realizado, Pai, e Senhor, abençoado tanto o teu reino. Nós o abençoamos, ele e a sua casa, e abrimos o nosso coração para receber da tua parte, por aquilo que o Senhor tem através da vida dele, nesse último período desse retiro, que já marcou as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Pode se assentar por um instante. Falar igual Isaú, sobrou alguma bênção para mim? É sempre bom estar com vocês. Um agradecimento aí a Carol, André, que vem acolhido minha casa tão de perto. Pastor Neto, é uma verdade, André sempre está perto, né? Em tudo. Eu tenho muitas histórias para contar com ele. Quando ele fecha o ano, eu tenho o privilégio, quando ele fecha o ano, as agendas dele fechando o ano é comigo lá na minha cidade, na nossa igreja, fica na nossa casa. A gente come muito, ri muito, né, Carol? E sempre que eu venho para cá é sempre assim. Eu digo assim que Brusque e vocês aqui da Nação Forte é como aquele copo com água gelada em um dia de sol. Me sinto muito bem, me sinto na casa. É patrimônio tombado aí. O que eu posso dizer numa finalização de um retiro como esse? De uma convenção como essa? Talvez eu não queira trazer para você nenhum tipo de revelação, mesmo porque aquilo que já foi norteado pelo apóstolo André aqui, sobre partir o coração, sobre abrir, nós nos despojamos das técnicas de pregação, de tentar trazer alguma coisa assim, mesmo porque todos que passaram aqui despejaram a sua essência. Eu acredito que a melhor pregação, a melhor compartilhar aquilo que eu vim da essência. Porém, eu me vejo na responsabilidade de talvez impartir com vocês um pouco daquilo que Deus tem nos mostrado, e muitas perguntas as pessoas estão nos fazendo nesse tempo de entendimento. E o que eu quero aqui, talvez, é dar uma pincelada nessas 9 ministrações, 8 até agora, né? Essa é a 9ª, e não tem como eu não ligar uma coisa com a outra. 9 está falando dos dons, está falando do fruto, está falando sobre gestação. Nós estamos na 8ª edição. 8 fala sobre a aliança, o menino era circuncidado no 8º dia, Davi era o 8º filho de Jessé, e agora nós completamos a ceia. Então há uma leitura no mundo espiritual, e para você se situar qual é o mês que nós estamos no mundo espiritual, na questão do calendário judaico-lunar, nós entramos em um mês de Elu, que é o mês do arrependimento, onde tem o Rosh Hashanah ou o Yom Kippur. O que é isso? É o mês do arrependimento. Próximo mês para Israel, a cabeça do mês, em setembro. Então há uma preparação. Os meses anteriores, André, é o mês de Ava e o mês de Tammuz, foi onde o povo de Israel pecou contra o Senhor. Israel agora volta. E esse mês de agosto e setembro, que nós estamos, o mês de Elu, conta-se uma história sobre esse mês. É o mês onde o rei sai do seu palácio e vai encontrar com os seus súditos no campo, sem a guarda pessoal, sem nenhuma restrição. Agora ele sai do seu palácio, do seu conforto, e vai caminhar pelos campos para ter contato com as pessoas. Onde todo mundo pode ver o rei, onde todo mundo pode estar com o rei, todo mundo tem acesso ao rei, sem nenhuma restrição.
O que nós estamos vivendo nesses dias no mundo espiritual é um acesso livre ao Rei. Você entendeu isso? Aleluia. Nós estamos em um tempo de aliança, André. Oitavo, circuncisão. Não existe, querido, rasgar o céu sem antes rasgar o coração. Não existe. Eu quero, pelo menos, dar uma pincelada naquilo que a gente viveu aqui. Começamos entrando na arca, Gênesis 7, versículo 1 e 2, onde o que nos marcou: tenho visto que tu és o único justo nessa terra, entra tu e tua casa na arca. A justiça de Noé faz favorecer a família. E é incrível que no capítulo 6 de Gênesis, Deus já vai falar de uma aliança. Deus já aponta para a aliança. Aí vem o pastor William e fala sobre 1 Reis 21, falando sobre Nabote, sobre guardar aquilo que o Senhor nos confiou. Diga para a pessoa: não negocie aquilo que Deus te deu. Pequenas concessões, grandes estragos. E agora nós temos o Theo, trabalhando na perspectiva do coração pastoral. 2 Timóteo, eu acho que 4, não foi? Sim. E está vendo? Eu lembrei. Que ele traz essa questão de impartir o coração, onde uma pessoa mais experiente está transicionando uma pessoa mais nova e dando orientações para que ela não se sinta perdida. E ele começa a colocar 4 pilares sobre a saúde de um ministério, impartindo. Você tem que ter saúde emocional, saúde estrutural, saúde teológica, e ele vai trabalhando, financeira, ele vai trabalhando. E ele traz para nós agora esse coração de suportar. Uau! Aí entrou o André. Vamos entrar dentro da arca. Aí nós entramos na arca. E foi dito o ambiente dentro da arca. Agora pergunte para a pessoa: você acha que dentro está ruim? Perguntei: você acha que dentro está ruim? Você acha que o ministério está ruim? Deixa eu te lembrar uma coisa. Não estou consertando palavra em ninguém. Eu só estou passando com você, para a gente refrescar a memória, para chegar onde a gente precisa chegar. Lembre-se que Deus quem fechou a porta. Diga: Deus quem fechou. Deus, em alguns tempos, fechará a porta para que outras pessoas não tenham acesso à sua vida. Agora, imagine cá comigo, André, me permita. Não tem como eu não viajar, né? Fechou a porta, a água começou. Lá fora, as crianças e os parentes. Abre! É o teu vizinho, é o teu primo que está aqui fora. É aquele que andou com você tanto tempo, é aquele que te ajudou. E Noé lá dentro falava: eu não posso fazer nada, porque quem fechou foi Deus. Imagine eles ouvirem arranhando do lado de fora pessoas morrendo afogadas. E Noé com a sua família ali tem que suportar todo o horror de fora. Se dentro tinha cheiro de animais com fezes, e as meninas, depois de casada, falam: eu não casei para cuidar de bicho. É que a mulher fala assim: eu tenho pet em casa e a maior confusão é para pegar o cocô da pet. Agora imagine o cocô de um elefante. Como se não bastasse o sólido, tem o líquido. E as meninas falavam para os maridos: eu não casei para isso, para cuidar de bicho. Eu pensei que eu ia casar para ser uma princesa, uma rainha. Agora tu me leva para a casa do teu pai e da tua mãe para cuidar de bicho. Qualquer coincidência, é mera coincidência, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Quando Noé abre a portinhola, diga comigo: janela. O único acesso que Deus deixa para Noé é em cima, não é embaixo. Ele abre e ele vê os corpos boiando na água. Corpos de amigos, de parentes, de conterrâneos.
Era isso que eu entendi estando dentro. Se tu acha que o ministério, a família está ruim, sai para você ver. Dentro tem trabalho, fora tem morte. Vamos caminhar mais um pouco? Aí veio... Vamos suportar, porque a igreja em Apocalipse não é aquela maior, é aquela que suporta. Nós seremos conhecidos nesse tempo, não por ser maiores ou menores, mas a capacidade que você tem de suportar. Aí logo depois de estarmos ali na arca, veio o pastor Daniel da Argentina, falando sobre João 10. Eu sou o bom pastor. E trouxe um alento ao nosso coração. E trouxe a consciência de suportar, não só as pressões, mas suportar pessoas. É o amor que nós temos a Deus, suportamos as pessoas. Porque esse foi o cargo. Aí, como Deus não faz nada sem um objetivo, vem a tsunami chamado Apóstolos Casas. Que começou com uma mensagem bem tranquila, falando sobre casais. Se eu tivesse que resumir, eu ia lá para 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo 5,8. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, tem a fé é pior do que o infiel. Ele vai trabalhar na visão de Davi e Betseba, a negligência. Ele vai trabalhar em 2 Samuel 11, você está notando? Ele trabalha na transferência de responsabilidade. Transferência de responsabilidade causa acidente. Terceirizar aquilo que Deus te mandou fazer. Nos tempos em que o rei sai para guerrear, Davi fica no palácio e manda Joabe. Aí minha cabeça voa. Porque o texto diz que era tempo de primavera. Diga comigo, primavera. Aí vem o apóstolo André e nos dá uma chave, código profético. Quando eu saio do inverno para a primavera, cumprimento de promessa. Quando é o contrário, luta. Quem é que lembra disso? Não é isso? Nessa sentença? O cara estava no tempo de cumprimento de promessa. Na primavera, o cara terceiriza isso. Quem terceiriza responsabilidade perde o tempo da visitação. Gerou um filho, que ninguém sabe o nome. Teve que morrer. Tudo aquilo que é gerado fora da estação, ou da bênção de Deus, tem que morrer. Tem jeito. E ele passa nos dando a responsabilidade de cuidar da nossa casa. Volta agora o apóstolo André. A saída da arca, diga comigo, saída da arca. Quando ele fala saída da arca, me vem a palavra, o parto. Tem que sair agora. Dá luz àquilo que foi gerado na angústia, aquilo que foi gerado dentro. Aquilo que nós passamos, porque são as nossas experiências com Deus que vai forjando o nosso caráter. Agora é hora de nascer. Diga para a pessoa que está do seu lado, agora é hora de nascer. 9 meses? 9 pregações? Vai ficar aí dentro? O grande problema que eu fico preocupado, apóstola Carol, é que alguns de nós vão ter que explicar para Deus ou para Jesus algumas marcas na noiva. Parto normal. Deus gerou dentro de você, só intimidade gera. Sim ou não? Nós falamos tanto aqui sobre coabitar, não, como é que é o nome? Coabitar, né? Já tem gente que está com raiva só de ouvir essa palavra. Só intimidade gera. Tá. Parto natural, 9 meses. 36, 37 semanas? 38 semanas? 40. Tá. Entre 38 e 42, vai depender da espécie. Resolvemos o problema. Vou pegar aí, já está maduro, sai. Diga para a pessoa que está falando, está maduro, sai.
42, está maduro, sai. O que é maduro? Os pulmões, onde ela pode respirar por si mesma. Tá certo? Só que antigamente era parto normal. O parto normal é doloroso, mas a recuperação é mais rápida. Sim ou não? Sim. Agora inventaram o catéter. Que você agora vai e faz cesárea. Onde a mulher não sente dor no momento, mas a recuperação é mais lenta. Fica andando naquela coisa assim, né? Parecendo aquelas sandálias, aquelas negócios de felpudo, né? Tomando sopinha, aquela coisa toda, né? Você vai ter que explicar, se você não gerar normalmente, parir normalmente, você vai ter que explicar no céu por que você teve que deixar uma cicatriz na noiva. Parte cesárea. E tem outros que vai ter que ser arrancado com fósseis. Ou não estou falando para alguns aqui que Deus está empurrando todo o tempo e vai ter que arrancar em fósseis mesmo, que vai machucar um tanto. E começou, André, o parto. Agora, nosso querido José Neto nos traz uma visão da crise. Quem é que não tem crise? Quem não tem? A crise nos leva ao crescimento. Se não tem crise, não tem crescimento. A crise vão forjando as nossas convicções. São as convicções que vão se sustentar no momento da adversidade. E aí, estamos cá nós, falando sobre entrada, saída, decisões, responsabilidade. E eu quero compartilhar com você de uma forma muito simples, mas muito simples mesmo, que Deus colocou no meu coração em relação a nós, outros aqui. Eu quero falar sobre servindo a sua geração. E respeito todas as opiniões, respeito tudo aquilo que foi pregado aqui, mesmo porque eu coaduno com muitos e muitos pensamentos. Teologicamente, talvez a gente tenha algumas, não vou falar divergências, mas talvez a gente pense diferente. Mas eu quero, pelo menos, aproveitar esse tempo e diluir algumas crises ou algumas perguntas que estão dentro de você. Primeira coisa que eu quero lembrar você, e eu não quero ser aqui talvez aquele que feche, trazendo para você um nível de opressão, ou um nível de angústia, mas eu quero dizer para você o seguinte, que os céus têm uma demanda. Os céus têm uma demanda, e essa demanda dos céus, ele é trazido para mim e para você como líderes, como pessoas que estão estabelecendo o reino. A grande questão que eu começo a entender é que nós temos dado mais prioridade à agenda de igreja local de nossas vidas do que à agenda dos céus. Os céus têm uma agenda, os céus têm uma demanda, e nós precisamos responder isso, queridos. Somos pais, somos pastores, somos humanos. Deus nunca usou nenhum tipo de outro ser para estabelecer o reino, a não ser o ser humano. Então, trazer essa consciência é muito sério. Se você estiver anotando, e você quiser anotar uma frase, uma sentença que o Senhor me falou descendo as escadas ali, essa eu faço questão que você anote. Os líderes instintivos estão em extinção. Repete, pastor. Os líderes instintivos estão em extinção. Não dá mais, queridos, para nós vivermos no instinto. Ah, eu senti. Ah, eu acho. Os céus, eles são exatos. O céu trabalha com aquilo que é exato, aquilo que é a verdade, aquilo que é reino. Não existe coisa dúbia. Agora, como nós queremos estabelecer o reino sem ouvir a Deus? A grande questão é que viver no instinto, viver nessa questão de você, na emoção, não dá mais.
Eu preciso fazer uma diferenciação muito legal com vocês. Eu vou entregar algumas senhas para você essa manhã. De coração de um profeta. Você precisa diferenciar dentro de você o que é inquietação do espírito ou o que é o espírito em atividade, ou o espírito ativo. Inquietação do espírito, tem algo que o Senhor está te chamando a atenção, tem algo que você precisa estar observando, tem algo que você precisa ligar nas suas antenas, porque se nós não conseguirmos discernir os nossos sentimentos no mundo espiritual, nós podemos colocar em risco não só a nossa vida, mas outros. Então, eu estou com inquietação no meu espírito, eu estou com o meu espírito agitado, requer cuidado, mas meu espírito, ele está ativo. Alguém me perguntou, você dormiu bem? Eu falei, não. Foi o Denis, pastor Denis. Não consegui dormir, não foi que eu não dormi bem, eu não consegui dormir. Ele perguntou, está inquieto? Eu falei, não, meu espírito está ativo. E eu fui explicar para ele o que eu vou explicar para você. Porque alguns o espírito está ativo, sua cabeça não para, está jorrando. Eu estou vendo gente chorando aí. Gente que não consegue parar de chorar. Me pergunte por quê? Não, me pergunte por quê? Por quê? Princípio de gerar energia. As grandes represas geram energia quando a água passa pelas comportas e passa pelas turbinas. O giro da turbina faz gerar o quê? Energia. Em João 4, versículo 14, Jesus fala assim: do seu interior fluirão rios de água viva. Mas já em João 8, 30, acho que é 7,38, confira aí para mim. 7,38. Do seu interior fluirão rios. Existe uma diferença entre fonte e rio. Fonte nasce e rio jorra. Quando você começa a fluir, essa coisa que flui dentro de você, vai gerar algo dentro de você chamado unção. Enquanto o Espírito estiver gerando dentro de você, esse rio que está aí dentro, fluindo dentro de você, você está gerando algo para o reino. Você está entendendo por que você está sendo tão mexido dentro? Quem dá a profundidade do relacionamento com Deus é o quanto você flui. A quantidade que você tem o desejo de conhecê-lo, a quantidade do desejo de entrega, vai fazer com que esse rio aumente o volume de água. Quanto mais água, mais energia. Quanto mais você sente o desejo, quanto mais você flui, mais glória. E é por isso que você vai sair daqui, vai chegar à noite, vai ficar essa semana, e você vai continuar chorando. Aleluia. Você vai continuar fluindo. Aleluia. Porque você está obedecendo um princípio que está nele. Ele é uma fonte inesgotável. Enquanto você estiver fluindo, enquanto você estiver jorrando, mais coisas você está gerando. Ah, queridos, chegou um tempo que nós precisamos decidir o quanto de Deus passa por nós, e quem decide somos nós mesmos. Pergunte para a pessoa que está do seu lado assim: quanto de vazão você tem de Deus na sua vida? Por causa de muitas coisas que o Casas falou, teve uma que me chamou a atenção. Das muitas. André me fala falou para a gente sobre a saída, observação. A base do profético é a observação. O galho de oliveira, o corvo não voltou, porque eu tinha carniça, ele estava no ambiente próprio. Tem gente que tem alma de corvo. Você traz para a arca, cuida, mas quando volta, quando solta, quando vai para o mundo, fica lá, porque come carniça.
Está no ambiente. A pombinha não suporta mau cheiro. E ela volta para onde era alimentada. Mas o caso falou algo interessante. A escada de Jacó, que ele pega uma pedra e faz por travesseiro, sim ou não? Aí eu vejo aqui em cima do altar aquela pedra. Léo, bonitão, faz um favor para mim. Bota essa pedrinha aqui, para mim. Aqui. Dá para pegar ou a idade não suporta? Eu estou perguntando, perguntar ofende? Coluna, isso. Quase cai. Deu, falar igual o botão deste deu pontiça. Eu estou ouvindo a pregação. E o texto diz que ele colocou uma pedra como travesseiro. Não é isso? Eu quero alguém que eu quero uma pessoa apenas, que está gerando um sonho em Deus. Aqui comigo, uma pessoa. Não, eu quero que venha para cá, tem que ser ligeiro. Está gerando um sonho em Deus. Você pode deitar? Você pode colocar a cabeça no travesseiro? Pode puxar um pouquinho aqui para o pessoal ver? Vem. Ali. É confortável? Deixa aqui um tempo, deixa eu ouvir não. Eu aprendi naquele momento que pode não ser confortável, pode não ser agradável, mas enquanto você não aprender a descansar na rocha, você não vai gerar nada, querido. Não é um travesseiro de pedra, é descansar na rocha. O que Deus estava falando para Jacó, pode levantar, senão dá o dor do pescoço, aí depois tem que orar por cura. O que Deus estava falando para Jacó? Bota a tua cabeça na rocha e sonha. Ele é a rocha. Aleluia. Quem está comigo ainda? Amém. O que está faltando alguns aqui é descansar. O ano passado eu falei sobre do descanso que você cresce. Quem é que lembra? Ninguém lembra, né? Meu Deus, só a Sandra. Falando sobre hipertrofia. Quando você está malhando, os músculos expandem. Mas quando você descansa, o músculo cresce. Você só vai aprender a crescer em todas as áreas quando você aprender a descansar. E por que eu quero compartilhar essa palavra de responsabilidade ou servindo a sua geração? Atos 13, versículo 36. Vamos ler? Porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Eu quero te lembrar que esse texto está falando logo sobre a citação de Saul ser destituído. Depois que Saul, o 12, né? Depois que Saul reina 40 anos, ele é destituído. Na realidade, aqui tem uma questão que eu quero que você lembre. Quando eu vi aquele texto, o texto que Davi serviu a sua geração, adormeceu, não tem como não lembrar 2 Timóteo 4, versículo 7, que o André pega tão bem. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ou seja, o cara cumpriu o papel dele. Davi cumpriu o seu papel em sua geração, assim como Jesus cumpriu o seu papel em sua geração. É o que diz lá em Lucas, né? Quando você vai ver assim, Lucas 4, 21, e cumpriu-se a
conhecia. Jesus estava falando dele. Jesus serviu a sua geração, Davi serviu a sua geração. E por que você acha que nós que estamos aqui não precisamos cumprir o nosso papel na nossa geração? Aí como não lembrar, né, gente? Pelo amor de Deus, Bíblia. Quando você vai para Daniel 5, versículo 23 e 24, tem uma palavra lá, tekel. Diga comigo, tekel. Aquela inscrição que aparece na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Ou seja, Deus mediu o teu reino, foste pesado e achado em falta. Nós estamos sendo aferidos, claro, porque imagine você sendo aferido pela aquele que sabe de todas as coisas. Regra, pelo menos de interpretação das escrituras no judaísmo, na visão do rabino. Diga comigo, é tradição judaica. É só tradição judaica. Não estou aplicando o judaísmo aqui, é só uma regra que eles aplicam. Inscrição no chão, absolvição. Jesus escreve no chão com aquela mulher adúltera. Absolvição. Inscrição na parede, decreto, juízo. Quando aparece aquela inscrição na parede, ninguém sabia interpretar. Tinham que chamar Daniel, o homem muito excelente. E os requisitos de Daniel era que o Espírito de Deus estava nele. E a palavra tekel, achado em falta. Imagine você chegar no céu, eu chegar no céu, e temos que mostrar as nossas mãos. E aquele que vai nos receber fala: não passou não. Não seremos julgados apenas pelaquilo que fizemos, mas pelaquilo que deixamos de fazer. Porque está escrito: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Qual é então a responsabilidade da nossa geração? Qual é a responsabilidade que Deus colocou, seja quanto família, seja quanto ministério, seja como homem, como mulher, como pai, como filho? Nós temos uma responsabilidade e precisamos responder aos céus. E deixa eu falar uma coisa para você com toda a tranquilidade do meu coração: os céus está provocando a igreja nesse tempo. Cantares 8:8 diz assim: temos uma irmã pequena que ainda não tem seios, o que se fará quando for chamada em casamento? Está falando de uma igreja que precisa amadurecer, porque só vai dar um crescimento com a consciência de cuidado. A maturidade da mulher está nos seios, porque ela só vai gerar se ela puder amamentar. Do homem está na barba. Salmo 133. Ele não virá buscar uma igreja que seja imatura. Nunca foi tão importante você entender qual é o seu papel nessa geração. Nunca foi tão importante você entender porque a tua igreja, a tua família, como Deus te chamou, inserido em qualquer contexto, você precisa responder aos céus o investimento que os céus fez em você. Porque imagine, André, com todo respeito, você investiria numa empresa que não dá lucro? Quebra! E por que você acha que Deus deve continuar investindo em nós? Mas você fala assim: é porque a graça, claro. Mas comece a ler a Bíblia sobre Deus prestando conta nas parábolas do semeador. Porque toda árvore que não dá fruto, ele faz o quê? Olha a parábola dos talentos. Não confunda graça com permissão para ser passivo e ser letárgico no reino. Pelo amor de Deus, nós precisamos prestar contas, mesmo porque nós vamos ter que dar conta das ovelhas que o Senhor nos confiou. Queridos, isso é tão terrível e é tão sério. Se você for lá em Êxodo, sobre a prestação de conta das gramas de ouro que foram entregues para fazer o templo, tem um momento
que Moisés fala assim: não precisa trazer mais ouro. Quem é que em sã consciência rejeitaria recurso? Sabe por que ele rejeitou? Porque ele sabia que cada grama ele tem que dar conta a Deus. Lá tem o peso dos garfos, o peso das tesouras, o peso das bacias, tudo foi computado. E você acha que Deus não vai pedir conta dos recursos que Ele colocou em nossas mãos? Você acha que nós vamos ter que mudar da conta do desvio de propósito? Vai! Nunca peça nada a Deus que você não tem a capacidade de devolver se Ele te pedir de volta. Nunca. Cada oportunidade que você perde, cada momento que você protela, você impede, você emperra um processo de crescimento, não só seu, mas de outros. Gênesis, Números 12, a história da sedição de Miriam. Miriam fala contra Moisés por causa da mulher cuxita. Ela fica leprosa. No versículo 12 e 13, ela fica 7 dias até curar. 7 dias sem o exército avançar e conquistar, porque tinha alguém doente e leprosa. Quando eu não entendo isso, eu estou atrasando o processo. E é por isso que nós precisamos amadurecer, queridos. E nunca foi tão importante essa questão de amadurecer na igreja. E se eu tivesse que dar um conselho profético apostólico, eu diria para vocês, como pastores e líderes: mergulhe no profético. Eu não estou falando legislando em causa própria, porque conversando com o pastor Cris, os 5 ministérios, eles são harmônicos. Eu não acredito que o apostolado é maior do que o mestral, ou o mestral não. Cada um tem a sua função, e o corpo é estabelecido, e a ordem é estabelecida para que o corpo tenha saúde, porque o maior no reino é o que serve. Para nós no reino aqui, os maiores são aqueles que estão lá na cozinha, que nos serviram todos esses dias, os anônimos, que não estão aqui, mas porque eles estão lá, nós estamos aqui. Você não está de barriga cheia? Você está usando um banheiro limpo porque alguém limpou, sim ou não? Sim. Quem é maior no reino? Eu estou pregando? Eu estou pregando agora. Os outros dias eu fiquei sentado aí, tomando água, comendo comida boa, falando da vida dos outros. Eles terminam uma comida, servem pra gente, já começa outra. Tem que estar com riso assim. Quem é maior no reino? Que serve. O grande problema é que nós distorcemos, porque nós pegamos títulos e colocamos os títulos como um subterfúgio ou como um amparo para que a gente fale que a gente está em ascensão. Liga para a pessoa que está do seu lado, está por fora. Jesus serviu a sua geração. E por isso eu não estou falando que a gente não precisa respeitar as autoridades. Não precisa. A ordem do corpo está nisso. Eu não posso pregar aqui, né? A rebeldia, não, nunca. Pelo amor de Deus. Eu estou falando sobre a equalização do corpo. Interessante que Jesus serve a geração dele. E como é que Jesus serve a geração dele? Onde Jesus passava, ele corrigia rotas. Jesus, onde ele passava, ele corrigia. Olha que coisa interessante. Jesus está passando, tem uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, uma geração que estava morta-viva, 12 anos sangrando, e agora ela toca em Jesus. É a única mulher que toca, que arranca de Jesus alguma coisa. É a igreja que sangra, que der acesso a Jesus e toca nele. A grande questão é que nós vimos num lugar como esse e falamos assim: Deus me toca, Deus me toca, Deus me toca, Jesus me toca, me toca. Quando ele está falando assim, ó, é você quem tem que tomar atitude e me tocar para arrancar algo de mim. Aí, aquela mulher arranca
dele é virtude e é curada, mas fica uma zona de contaminação, porque quem estava nos seus períodos menstruais era impura, e quem tocava no impuro se tornava impuro. Imagine em uma feira, todo mundo tocando em todo mundo. Aquela mulher era uma área de contaminação. Quantas pessoas tocou naquela mulher? Quantas? Mas por que ela foi curada? Interessante que ela toca no tizi-tizi de Jesus, na orla. Os copistas mudaram o nome, a botar tizi-tizi, ninguém ia entender o que é isso, né? Talit, nas pontas do talit existe os tizi-tizi, são nós. E aqueles nós está falando sobre o caráter do rabino, ou pelo menos da sua, como é que eu posso dizer, da sua maturidade, do seu caráter, daquilo que ele é. Quanto mais nós, mais sábio. Jesus chega à mais alta esfera e ela toca no tizi-tizi. Mas Jesus está caminhando. Ele cura uma geração que está sangrando há 12 anos, e 12 falando de governo. As 12 tribos. 12 anos. Termina-se um ciclo. E ele vai andando. Ele encontra uma viúva. Diga comigo, viúva. E agora que perdeu o filho. A única questão é que o filho poderia sustentá-la. Agora, além de viúva, estava solitária. E Jesus agora restaura, não uma morta-viva, mas alguém que estava morto literalmente. E ressuscita uma geração que estava sendo sepultada por uma viúva que já tinha perdido seu marido. E ele devolve àquela mãe a esperança de um legado, a esperança de um cuidado. E ele vai andando. Agora ele encontra Jairo. A mãe, a mulher, melhor dizendo, morta-viva. O rapaz morto literalmente. E agora ele tem que acordar uma geração que está dormindo. Ele fala: levanta! Eu quero declarar que a nossa geração não está morta, ela pode estar dormindo, mas chegou um tempo dos nossos filhos acordarem, chegou um tempo da nossa nação acordar, essa geração acordar, e ele vai precisar de alguém que fala: levanta! A palavra Talita Cumi, não é o nome da menina, Talita vem de Talit. A mesma unção que aquela geração encontrou cura é a mesma unção que está nessa geração para acordar. Mais ou menos isso. Se não é bíblico, é legal. Por que você não pode parar de responder? Porque você vai encontrar mulheres com fluxo de sangue, igrejas que estão sangrando, coração de líderes que estão sangrando. Você vai encontrar filhos de pastores que estão sendo enterrados. Você vai encontrar família de pastores sendo enterradas. Você vai encontrar gerações dentro da igreja, seja ela de qualquer idade, que precisa acordar. Porque Jesus cumpriu o seu papel na sua geração. E a grande questão aqui, queridos, é que parece que o nosso serviço justifica nós estarmos aqui. Diga para a pessoa que está lá, você está por fora. Você precisa discernir as ações de Deus. Se você não entender e discernir as ações de Deus, você se atrapalha. Deus que prova. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus prova. Para você entender um pouco mais, Deuteronômio 8, versículo 2, 3 e 4. E te lembrarás por todo o caminho que o teu Deus te fez passar. E o teu Deus te humilhou, te fez passar fome, para que você entendesse o que se passa no seu coração, para ele ver se você iria negar ou não. Mas suas roupas não envelheceram, suas sandálias não desgastaram, e ele vai provando o coração do homem. Por que ele prova o coração do homem? É para provar alguma coisa para Deus? Não, é para provar para o homem o que está dentro do coração dele.
As provas que Deus faz comigo e com você é para mostrar quem nós somos. Deus prova os corações, as motivações do coração. Mas Deus também treina. Livro de Juízes 2, versículo 3 e 4. E Deus deixou o inimigo, porque aquela geração não conhecia a arte da guerra. Imagine ele saindo, livro de Juízes. Moisés morre lá em Josué. Meu servo Moisés é morto, passa o Jordão. Ou seja, foi citado aqui o referencial do judeu Moisés, citado no Talmud. Uma pessoa é chamado de um homem perfeito. Agora Moisés morre. Fica o menino Josué junto com Caleb. E aí eles vão transicionar. Moisés luta para receber. Moisés recebe a promessa. Diga comigo, Moisés recebe a promessa. Agora Josué tem o papel de tomar posse da promessa. E transiciona o menino. Primeiro Josué 1 ao 9, seja forte, seja corajoso, vai, não te aparte desse livro da lei, você vai arrebentar, você vai fazer, querido, vai, ele pega Caleb, faz um discipulado de vencedor, os 10 espias, os caras pino frouxo, não tem nada a ver, e tal, os caras tomam posse da promessa lá de Hebron, e Caleb consegue conquistar com 85 anos, lutando com Sensai, Talmai e Aimã, 3 gigantes, filhos de Anak. Eram 31. E os meninos botaram para quebrar nele. Agora, no livro de Juízes, começa-se o texto. Josué morto. Diga para a pessoa que está do seu lado: tudo morre. Tudo morre. Tudo morre. Tudo que é vivo morre, como diz Chico. E é por isso que o teu ministério precisa ser maior do que você. O teu chamado de delegado precisa ser maior do que você. Porque no dia que você morrer, continua. Se você for maior, no dia que morrer, acaba com você. Junto com você. Moisés recebe a promessa e luta com gigantes. Números 15, pode procurar depois. Agora Josué e Caleb, em especial Caleb, luta com gigantes. Se Moisés recebeu a promessa, Josué precisava tomar posse. Mas Davi estabelece o governo, que também luta com gigantes. Esbibenob, com grande Golias. Ou você acha que no seu chamado, no seu ministério, na sua caminhada, você vai encontrar gigantes? Quer conquistar? Se prepare para derrubar gigantes. Gigantes internos, gigantes externos. Onde tem gigante, tem despojos. Então para de reclamar da luta. Aproveita essas oportunidades que Deus está te dando de desafio e acerta na testa do gigante, porque essas lutas é para promoção, não é para destruição. Você vai fechar a cara e vai falar para a pessoa que está do seu lado assim: quer viver de mimimi? Compre um gato gado. A ficha está caindo agora. Em Juízes 3, querido, eu falei 2, mas é 3. É Juízes 3. 3:1. Juízes 2 é quando o anjo de Buquim aparece. Até quando, né, a gente vai ficar... Sabe, eu estava falando para a esposa é massa, né? Eu não gosto que eu falo dela, mas vou falar mesmo jeito. Ela fecha a cara e depois abre. Um dia eu estou deitado na caixa do nada, tentando ver qual é a série da Netflix que eu vou maratonar.